palavra que nos acolhe, 1 Timóteo 2:5, há um só mediador entre Deus e as pessoas, Jesus Cristo, o homem. Que hoje nós saiamos daqui mais uma vez com a certeza de que nós temos alguém que cuida, que ora e que intercede por nós. E esse alguém é Jesus Cristo. Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos, podem tomar assento. E assim damos início ao nosso culto desta manhã de domingo, também dia da criança, né? Dia da criança. Parabéns às nossas crianças, que elas sempre também possam ter acesso a tudo o que elas precisam para uma vida digna, né? E assim cantemos então o primeiro hino. Deus está presente, são 2 estrofes, a primeira e a última estrofe. Coloquei os músicos tudo aqui perto, né? Hoje o Andy não está, mas nós vamos nos ajudar aqui e vai sair um canto bonito. Então cantemos. Convido a quem pode a colocar-se em pé. Nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queremos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este culto, por tua palavra que nos reúne e por tua ceia que nos fortalece. Em meio às preocupações do dia a dia, queremos silenciar diante de ti e reconhecer a tua presença entre nós. Ensina-nos a viver com justiça, gratidão e fidelidade, lembrando que tudo o que temos vem de ti. Que este tempo de culto nos renove na fé, na esperança e no amor. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Podemos sentar e ouvir a leitura bíblica. Convido então o Charlie, vai nos dirigir a leitura bíblica de Lucas 16, 1 a 13. Vocês podem também achar. 86 do Novo Testamento. Então, Lucas 16, 1 a 13. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei.
para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te, repressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os seus filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. Farei amigos para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam em tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Cantemos o hino do Inário 423, ao orarmos, Senhor, nos preparando também para a mensagem. Pregação para hoje, do Antigo Testamento, profeta Amós. Ouvimos há pouco o Evangelho de Lucas, e hoje então, palavra do Antigo Testamento, Amós, aqui indicado, capítulo 8, versículos 4 a 7. Bíblia da Igreja, página 789 do Antigo Testamento. Assim nos diz a palavra do profeta Amós: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro
e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Querida comunidade, hoje é um dia de festa para muitos, porque celebramos o Dia das Crianças. Também para a comunidade é um dia de festa, porque ministramos e recebemos a ceia do Senhor, onde lembramos a presença real de Jesus Cristo aqui entre nós. E a palavra que aqui ouvimos nesta manhã nos convida a olhar para o coração da fé. A palavra diz: Deus é amor que se doa, e quem crê nele é chamado a viver a partilha, a justiça e o cuidado. Os textos que ouvimos hoje se reúnem num só canto do Espírito, dizendo: Deus quer um povo que viva com fidelidade, generosidade e solidariedade. Olhemos para o profeta Amós. Amós denuncia a injustiça. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruí os miseráveis da terra. Jesus, no texto que ouvimos, que o Charles nos leu, ensina a viver com fidelidade no uso dos bens. Na saudação, o apóstolo Paulo diz que Cristo veio ao mundo e se entregou por todos, não só por alguns, mas ele veio para todos. A ceia que aqui vamos receber, a ceia do Senhor, é o lugar onde tudo isto se torna real. O amor de Deus é repartido hoje aqui para cada um de nós sob o pão e o vinho. O profeta Amós faz a sua denúncia, isto no século 8 antes de Cristo, muito tempo já. Mas, em muitos contextos, se faz ainda viva a sua mensagem e necessária cada vez mais ser proclamada. Amós viveu num tempo de muita prosperidade material para o povo de Israel. As cidades estavam cheias, o comércio era próspero, mas a elite vivia em luxo. E havia um problema grave. A riqueza de poucos era construída sobre a miséria de muitos. Os pobres eram explorados, enganados, e a religião havia se tornado vazia. Isto no 8º século antes de Cristo. É nesse contexto que o profeta Amós se levanta e anuncia a palavra de Deus, dizendo, versículo 4 e versículo 7, ouvi isto, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. O Senhor jurou, nunca esquecerei nenhuma de suas obras. Não é de hoje que há pessoas que tentam eliminar os pobres, tentam eliminar os fragilizados, que exploram os fracos, exploram os idosos, exploram os sem educação, exploram aqueles que têm alguma fragilidade. Amós denuncia com coragem. No seu tempo, ele acusa aqui
aqueles que exploram os pobres usando de balança desonesta. Hoje, a exploração é muito mais sofisticada. Ele acusa aqueles que exploram de preços injustos. Ele acusa que o comércio transforma o pobre em mercadoria. Mas, acima de tudo, Amós denuncia que a religião das pessoas ela é hipócrita. Que canta louvores no templo, mas tem um coração fechado para as necessidades dos irmãos. O culto, para Amós, não pode estar separado de uma vida com justiça. Amós, que era um homem simples, ele era um criador de gado, ele era do interior, e ele foi para a cidade para fazer estas denúncias contra aqueles que exploravam o povo. A fé exige a justiça. A fé em Deus se manifesta na maneira como tratamos as pessoas, principalmente os mais fracos. E isto também na comunidade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele dedica todo um capítulo na disputa que há na comunidade entre os fortes e os fracos. Por isso aqui o profeta Amós diz no trecho 5:24: corra o direito com as águas e a justiça como um rio perene. Corra o direito como as águas e a justiça como um rio perene. Esse é o coração teológico do livro de Amós. Ele está dizendo para o seu povo: Deus é justo e quer que seu povo também viva com justiça, como expressão da sua fé, como expressão de estar unido em aliança com Deus. A fé que não produz amor, já dizia o Tiago, é uma fé morta. O culto sem partilha é culto vazio. Porque no culto recebemos a comunhão e a palavra de Deus para ser partilhada com justiça, por isso fazemos oferta a cada culto, mas também palavra compartilhada com aquele que precisa de ouvir de novo um convite para estar na comunhão com Deus. A fé que não produz amor é morta. O culto sem partilha é culto vazio. E agora, olhando um pouco para o texto do Novo Testamento que ouvimos aqui, relacionando com essa história que o Amós, essa denúncia do Amós, porque a Bíblia ela se complementa. No Evangelho de Lucas, Jesus conta a parábola do administrador infiel. Um homem que foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. E percebendo então que ele ia ser demitido, ele procura garantir o futuro, perdoando parte da dívida dos devedores. E aí há um elogio aqui para esse administrador infiel. Jesus aqui nesse texto não elogia a desonestidade, mas elogia a esperteza e a decisão daquele homem, de forma repentina, de tomar um outro rumo, diante da crise que ele vai enfrentar. Com essa parábola, Jesus está dizendo: este homem fez o que era certo, contudo, com as coisas erradas. Fez o que era certo,
contudo, com as coisas erradas. Porque os bens que ele distribuiu não eram dele. É fácil a gente distribuir aquilo que não é nosso, não é verdade? Ele distribuiu o que não era dele. Jesus está dizendo, fez bem em distribuir. Pena que o que você fez com aquilo que não era teu, era do teu Senhor. E ele conclui aqui com uma advertência poderosa no texto de Lucas 16:13. Jesus diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É um texto que Jesus conta para dizer que também a vida daqueles que pertencem a Deus precisa ser vivida com justiça. Tudo que temos, tudo que somos vem de Deus. E nós somos chamados a ser administradores de Deus neste mundo. E a zelar pelas coisas de Deus neste mundo. E fazer a coisa certa. Mas fazer com as coisas certas. Não fazer o certo com as coisas erradas, como esse homem aqui fez. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, os bens, o poder, tudo isso pode ser bom quando usado com justiça e com amor. Mas quando isto se torna um ídolo na vida das pessoas, isso escraviza e domina o coração. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo sabe que tudo que possui é dom de Deus. E que o dom só é verdadeiro quando ele é compartilhado. Tudo que Deus nos deu tem o propósito de ser compartilhado. Por isso que Jesus elogia o administrador infiel, porque ele compartilhou. É para este o elogio, para aquele que compartilhou. O problema é que ele compartilhou o que não era dele. Mas o discípulo de Jesus, ele é chamado a compartilhar o que recebeu, seja ele dons, seja bens. Tudo que Deus nos dá não é para nós acumularmos, é para nós usarmos para a obra de Deus aqui enquanto vivemos. Assim como Amós denunciou os comerciantes gananciosos, Jesus convida os discípulos a uma vida de fidelidade e de generosidade. Por isso ele diz, ser fiéis no pouco é também ser fiéis nas relações, na administração do que Deus dá. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele homem não era fiel no pouco. Por isso, também, até aquilo que ele fez certo, aos olhos de Deus, ainda assim não se sustentava. Porque ele partilhou o que era certo, mas fez isso com aquilo que não era seu. Já o apóstolo Paulo, como nós ouvimos aqui no início, ele nos aponta por um outro aspecto da Sagrada Escritura, que é fundamental que a gente tenha presente quando a gente vive a vida de fé. Paulo nos recorda que a fé cristã se manifesta numa vida em oração, numa intercessão, por amor a todas as pessoas. Ele diz isso no contexto do versículo que nós ouvimos no início do culto. Devemos orar por todos, inclusive pelos governantes, porque Deus quer que todos sejam salvos e Cristo se entregou por todos, não por alguns. Ouvimos no início do culto, pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Um só mediador. Não há muitos mediadores. Não há mediadores para escolher.
um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E ele se entregou, não por alguns, mas ele se entregou por todos. Aqui está o ponto central da fé. Cristo é dom total de Deus para todos. Enquanto Amós clama por justiça, Jesus ensina a fidelidade. Paulo mostra que o cumprimento de tudo isto, ele é justo e entrega tudo. Jesus Cristo. Tudo se cumpre nele. Vida em fidelidade, vida partilhada, vida com justiça, tudo se cumpre em Jesus, porque ele é justo e ele se entrega. O inocente se doa, e ele faz isso aqui na ceia, sob o pão e o vinho. Ele aqui hoje partilha e reparte aquilo que ele conquistou para nós diante de Deus, que é o caminho do céu. Ele entrega aqui o seu corpo e seu sangue. Na ceia celebramos exatamente isto, a presença real de Jesus Cristo, o Cordeiro que se entrega por amor. Na mesa do Senhor não há exploração, não há desigualdade, não há exclusão. Todos são chamados e recebem o mesmo Cristo, da mesma forma. Há uma comunhão, há igualdade e há amor, porque é uma entrega de Deus a nós. Amós denunciou o culto hipócrita. Jesus nos ensinou a administrar a vida com fidelidade. E Paulo anunciou o Cristo que se oferece. E nós hoje aqui, ao ministrarmos a ceia nesse Dia das Crianças, lembramos que a ceia é o contraponto perfeito à denúncia do profeta. Porque a ceia é o culto verdadeiro, onde Deus não recebe sacrifícios materiais, mas na ceia ele se oferece a si mesmo. Se alguém tem dúvida o quanto que se deve doar, o quanto que se deve entregar, o quanto que se deve se sacrificar por alguém ou pelo mundo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Este Jesus que se doa e se entrega para nós aqui hoje. Na ceia, Deus inverte as lógicas humanas. Onde havia ganância, ele apresenta generosidade. Onde havia injustiça, ele coloca a sua graça. Onde havia exploração, ele coloca entrega. Onde havia pão negado, ele se faz pão da vida. Por isso, quando nos aproximamos da mesa, somos chamados também a viver como Cristo. Cristo é aquele que reparte, Cristo é aquele que serve, Cristo é aquele que ama. E hoje, neste Dia das Crianças, quando a gente olha para as crianças, somos lembrados também do que Jesus disse a elas. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entra nele. Marcos 10, 15. As crianças confiam, as crianças acreditam, as crianças esperam e as crianças partilham. Nesse sentido, também somos chamados a confiar, acreditar, esperar e partilhar. Elas nos ensinam que o amor não se mede. Amor é algo que se dá. Na ceia, Jesus comunica isso a nós de novo. Ele dá tudo, sem medida. Quem ama, se dá, se entrega. Deus quer que sejamos como crianças, com o coração aberto, dispostos a partilhar, cheios de alegria em estar juntos. Por isso,
ao celebrar a ceia nesse dia das crianças também, Jesus diz: eu sou o pão da vida, e ele se reparte. O amor, eu sou o amor que se entrega. Jesus é o exemplo que devemos seguir, sejamos nós crianças ou adultos. Esse convite vale para todos nós. Finalizando, a voz do profeta ecoa para nós ainda hoje no nosso tempo, porque ainda há injustiça, ainda há desigualdade, ainda há corações endurecidos, ainda há aqueles que exploram os mais fracos. Não preciso nem citar exemplos, vocês conhecem melhores do que eu. Idosos explorados, trabalhadores explorados, mulheres exploradas, homens operários explorados. Mas na ceia Deus recorda que Ele não desistiu do mundo. Ele continua se doando, chamando e convidando. Hoje, ao participarmos da ceia, deixemos que o pão e o vinho nos recordem. Cristo está presente e nos convida a sermos também pão e vinho para as outras pessoas. Que o culto que oferecemos seja verdadeiro, cheio de amor, de justiça e de comunhão. E que as crianças nos ensinem a viver esse culto verdadeiro sempre com alegria. Um feliz Dia das Crianças na comunhão com Jesus Cristo. Amém. Então cantemos o hino agora, Deus é Castelo Forte, a primeira e a quarta estrofe. Esse hino é o hino da Reforma, estamos no mês de outubro, e esse é o único hino que Lutero escreveu a letra e também compôs a música. Então a gente não pode deixar de lado, ele estava no castelo de Wartburg, preso e escondido, né, pela perseguição, e compôs esse bonito hino aqui. Vamos nos esforçar para cantar bonito. É isso aí, né? A gente não precisa se preocupar com herança. Nós temos uma herança, o reino eterno em Cristo Jesus.
Queremos agora nos preparar para a ceia do Senhor. Convido a quem pode a colocar-se em pé. Vamos refletir sobre a nossa vida. Quando nós ouvimos a pregação, com certeza sempre nos sentimos devedores de Deus. Mas graças a Deus, aqui na ceia do Senhor, nós recebemos novamente o perdão para recomeçar com Ele. Para mais uma vez acertar e emendar os nossos caminhos. Então feche seus olhos, vou deixar um minuto em silêncio para você fazer sua reflexão e depois confessemos juntos. Senhor Deus, confessamos que muitas vezes deixamos que o interesse, o orgulho, o egoísmo falem mais alto do que o amor em nossas vidas. Esquecemos que tudo o que temos é teu dom, tua dádiva, e que somos chamados a servir com fidelidade. Perdoa-nos, Senhor, quando colocamos o dinheiro e o poder acima das pessoas que estão à nossa volta. Quando negligenciamos a oração e a gratidão, quando não escutamos o clamor das pessoas que sofrem. Tem misericórdia de nós, Senhor, e renova em nós um coração simples e sincero diante de Ti, que vive em justiça e pureza. Ouve o nosso pedido de perdão, quando assim juntos nós cantamos: perdão, Senhor, perdão. Assim está escrito: bem-aventuradas as pessoas que são chamadas à ceia das bodas do Cordeiro, que escutam e se preparam para a convocação derradeira, onde ele dirá: vinde para a grande ceia de Deus. Convido em conjunto, dê a mão à pessoa que está ao seu lado e vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entoemos o hino, ó Jesus Cordeiro. Você que nos acompanhou da live, também é um abençoado domingo e até o nosso próximo encontro. Fique na paz de Jesus. Convido a comunidade